Fala galera, vamos resolver hoje o exercício 13 da página 100 do caderno de exercício de vocês. Vamos fazer juntos a leitura do enunciado da questão. É uma questão da Unifor, que diz o seguinte: uma escala de temperatura arbitrária x está relacionada com a escala Celsius de acordo com o gráfico abaixo. As temperaturas de fusão do gelo e de ebulição da água são sob pressão normal na escala x valem respectivamente. Então vejam só, eu reproduzi aqui no quadro o gráfico que relaciona essas duas escalas. A escala x, x graus, e a escala Celsius. Vejam que quando eu tenho 80 graus na escala x, eu tenho um valor correspondente de 10 graus na escala Celsius. E quando eu tenho um valor de 20 graus na escala x, eu tenho um valor correspondente de 40 graus na escala Celsius. Como é que essas escalas se relacionam então? Vamos fazer aqui. Vamos chamar essa escala de escala x e essa escala aqui de escala Celsius. Nós vimos que quando eu tenho 80 graus na escala x, o valor correspondente na escala Celsius é 10. Então vamos colocar aqui 80 e 10. Vimos também que quando eu tenho 20 graus na escala x, eu tenho um valor correspondente de 40 graus na escala Celsius. Entendido? Então vou colocar aqui Tx e Tc, temperatura na escala x e temperatura na escala Celsius. Vejam o que eu vou fazer agora. Vou diminuir, temperatura na escala x menos 10 e depois 80 menos 20. Vou fazer a mesma coisa aqui. Temperatura na escala Celsius menos 40 e 10 menos 40. Vamos fazer isso aqui do outro lado. Primeiro, Tx menos 20. Tx menos 20 sobre 80 menos 20. Agora, Tc menos 40 sobre 10 menos 40. Aqui eu estou relacionando as escalas, certo? Tx menos 20 sobre 80 menos 20, 60, igual Tc menos 40 sobre 10 menos 40, menos 30. Beleza. Chegando nesse ponto, eu posso multiplicar cruzado aqui. Então vamos lá. Menos 30 vezes Tx menos 20 vai ficar menos 30 vezes Tx menos 20. Igual 60 vezes Tc menos 40. 60 vezes Tc menos 40. Agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui, Menos 30 vezes Tx, menos 30 Tx. Multipliquei esse por esse. Menos com menos, mais 30 vezes 20, 600. Igual 60 vezes Tc, 60 Tc. Menos 60 vezes 40, 2.400. Então vejam só, aqui eu encontrei uma equação que relaciona essas duas escalas. Aprendemos que na escala Celsius nós temos o primeiro ponto fixo e temos aqui o segundo ponto fixo. O primeiro ponto fixo é igual a 0 graus Celsius e o segundo ponto fixo é o de 100 graus Celsius. O primeiro ponto fixo é o ponto do gelo e o segundo ponto fixo é o ponto do vapor. E é exatamente o que a questão está nos pedindo. O primeiro ponto fixo, que é o ponto do gelo, e o segundo ponto fixo, que é o ponto do vapor. Ele quer esses valores aqui de 100 graus Celsius e 0 graus Celsius, ele quer os valores correspondentes dessas temperaturas na escala de temperatura X. Entendido? Então vejam só. O primeiro ponto fixo é 0 graus. Isso daqui é o ponto do gelo. Ponto
do gelo. Então eu vou substituir o valor de 0 graus Celsius nessa equação para poder encontrar esse valor correspondente na escala x. Entendido? Então vamos repetir a equação. Menos 30x, menos 30tx, mais 600, igual a 60 vezes. Qual é o valor da temperatura na escala Celsius que corresponde ao primeiro ponto fixo? 0. Então eu substituo 0 menos 2.400. 30tx mais 600 igual 60 vezes 0, 60. Perdão, 60 vezes 0, 0, menos 2.400. Então, repete, menos 2.400. Então, aqui eu tenho menos 30x igual a menos 2.400. O mais 600 eu jogo para o outro lado, menos 600. Então, eu tenho aqui menos 30x igual menos 2.400 menos 600, sinais iguais, soma e repete o sinal, não é isso? Então, 2.400 mais 600, nós temos 3.000. Como a gente repete o sinal, vou colocar aqui o sinal negativo. Então, olha só. Aqui eu vou ter o quê? Posso multiplicar a equação por menos 1 para ficar positivo esses valores. Então, eu vou ter 30tx igual a 3.000. Finalizando, eu vou ter tx, 3.000 dividido por 30. Se eu cancelar aqui um 0 com um 0, vai ficar 300. 300 dividido por 3, 100 graus x. Então, olha só. O primeiro ponto fixo, que é 0 graus, coloquei aqui, que é o ponto do gelo, na escala x, ele corresponde ao valor de 100 graus x. Entendido? Pausem aí o vídeo, anotem rapidinho essa primeira parte para a gente fazer a segunda parte da questão. Encontramos apenas o primeiro ponto fixo, que é o ponto do gelo. Agora a gente vai procurar da mesma maneira o segundo ponto fixo, que é o ponto do vapor. Entendido? Então vamos lá. Vou apagar aqui o quadro. Agora eu quero, galera, o segundo ponto fixo. O segundo ponto fixo é 100 graus Celsius, que é o ponto do gelo. Ponto do gelo. Perdão, desculpa. Ponto do gelo não. Ponto do vapor. Ponto do gelo é 0, tá? E o ponto do vapor é 100. Então agora eu quero o ponto do vapor. Então vejam só. Vou fazer a mesma coisa. Vou substituir 100 graus Celsius no lugar da temperatura em Celsius. Então repete a equação. Menos 30tx mais 600 igual a 60 vezes. Qual é o valor agora que eu quero substituir? 100. Então, vezes 100 menos 2.400. Agora é só multiplicar, né, os valores aqui. Então, menos 30x mais 600 igual 60 vezes 6. 60 vezes 100. 6.000 menos 2.400. Então, eu tenho 30tx mais 600 igual 6.000 menos 2.400 vai dar 3.600. Então, 3.600. Então, aqui eu tenho menos 30tx, que vai ser igual a 3.600, que já está depois da igualdade. O mais 600 eu jogo para o outro lado, menos 600. Então, aqui eu vou ter tx igual 3.600 menos 600 vai dar 3.000. Tá? Esse menos 30 aqui, ele vai para o outro lado. Menos 30. Ele está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Certo? Então, 300 dividido por 30 vai dar igual a menos... Perdão, aqui é 3.000. 3.600 menos 600, 3.000, tá?
Então 3.000 dividido por 30 vai dar 100. Como aqui está negativo, menos 100. Entendido, galera? Então aqui eu tenho o segundo ponto fixo, que corresponde ao valor de menos 100 graus X. Então vocês vão analisar as alternativas e vão concluir que a alternativa que responde essa questão é a alternativa D, 100 graus e menos 100 graus X. Entendido? Galera, espero que tenham entendido direitinho essa questão. Façam os demais exercícios para fixar os conhecimentos. Tchau, tchau e até a próxima.